Olá, eu sou a professora Jo Oliveira, do Instituto Federal de Sergipe, Campus Estância, e estou chegando para vocês com esse vídeo sobre a nossa aula 2 do curso de extensão Oficinas de Linguagem, esse curso que é patrocinado, que é fomentado pelos editais da Poropex, nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. Então, você já recebeu o vídeo 1 da aula 1, referente à unidade 1 lá do nosso material escrito. Esse vídeo agora é sobre a nossa unidade 2, que ainda está na parte 1, que é para a gente entender um pouco mais sobre o que é o texto que o Enem está pedindo para a gente. E a aula de hoje tem como foco dissertação argumentativa versus dissertação expositiva. Ou seja, nessa aula a gente vai aprender a diferenciar essas duas formas de construir uma dissertação, né? E como que isso funciona para o Enem, como que o Enem cobra da gente essa competência. Beleza? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que o Enem diz sobre o tipo de texto que a gente precisa entregar. Lá eu estou trazendo aqui para vocês exatamente como está lá no manual do aluno do Enem, tá certo? E trago também esse esqueminha que está aqui pertinho de mim, para vocês entenderem melhor. Lá o Enem diz assim: a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Opa! Então ele já traz uma especificidade que eu acho muito importante que você entenda a diferença. Na aula 1, na aula sobre tipologia textual, você viu que os tipos de texto podem ser narrativos, descritivos ou dissertativos. Na aula 1 a gente diferenciou esses três. A aula 2 é para você saber que dentro da dissertação existem dois subtipos: a expositiva e a argumentativa. O que o Enem quer da gente é a dissertação argumentativa, beleza? E ele segue dizendo: sobre um tema de ordem social, científico, cultural ou político. Ou seja, o tema que o Enem vai trazer para a gente, né, tem aí tema, é um tema de relevância social. Então a gente tem que ficar bem ligado com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no Brasil, que esse vai ser provavelmente, esses vão ser provavelmente temas possíveis de cair no Enem, tá bom? E aí ele continua: os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto. Então, o Enem, ele já diz pra gente, ele espera que você, aluno, defenda um ponto de vista. Por isso que o texto que ele cobra de você é o dissertativo argumentativo, não é o dissertativo expositivo. Porque no dissertativo expositivo, eu me limito apenas a entregar para o corretor um texto que exponha fatos da realidade, o tom é quase de uma notícia. Já no dissertativo argumentativo, que é o que a gente foca aqui no nosso curso de extensão, você precisa apresentar uma tese, ou seja, você precisa trazer para o corretor um ponto de vista, e esse ponto de vista é só seu, meu caro aluno, só seu. Então, fica ligado, porque construir um texto dissertativo argumentativo exige de você uma opinião formada sobre algum tema, beleza? E ele segue dizendo assim: uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes. Essa dica é super importante. O texto dissertativo argumentativo, além de defender uma opinião, ele faz isso por meio de argumentos consistentes. Então, tese e argumentos são os pilares da dissertação argumentativa, certo? E aí ele continua: seu texto deverá ser redigido com a norma padrão da língua portuguesa, isso é óbvio, e finalmente apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Sobre proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, a gente vai falar lá na frente. Então, nosso foco de hoje é que você entenda esse esqueminha que está aqui do meu ladinho, ó. Deixa eu botar o dedo aqui, ó. Tema, tese, argumentos. O que é o tema? O tema é aquilo que o Enem vai dar para você. Beleza? Normalmente de relevância social, normalmente a partir de uma questão do cotidiano. O que é tese? É a sua opinião, o seu ponto de vista. E o que são argumentos? São as provas que você vai lançar, certo? Vamos seguir aqui na apresentação. Vamos relembrar o que eu falei semana passada sobre as características gerais da dissertação, tá? Como a gente falou, né? Quem disserta expõe fatos, expõe dados.
E faz isso como? Através de uma linguagem impessoal, ou seja, eu não coloco o eu penso, eu acredito. Existem formas de você construir a linguagem na dissertação que a gente vai ver lá na frente, provavelmente na aula 5 ou na aula 6, tá? A dissertação, independentemente de ser expositiva ou argumentativa, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes. No caso da redação do Enem, essas 3 partes vão estar em 4 parágrafos. Então, você tem que fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Jô, isso é obrigatório? E se eu quiser fazer 5 parágrafos? Tudo bem. Mas lembre-se que você tem 30 linhas, então você não tem o mundo todo para falar, né, o espaço todo para falar sobre o mundo todo, e você precisa ter foco no que o Enem está pedindo para você. Eu acho que uma das principais dicas que eu dou para os meus alunos nesse curso é: tenha uma estratégia para escrever a redação do Enem, porque o Enem está pedindo uma coisa para a gente que tem uma certa estrutura, tem uma certa perspectiva, tem uma certa ideia já mais ou menos concebida. Então a gente precisa entregar esse produto bem redondinho para eles, tá certo? Vamos ver como é que a gente diferencia, então, um pouquinho mais da dissertação expositiva da dissertação argumentativa. Então, esses 2 trechos que eu trago para vocês agora, nesse slide, eles estão lá no material de vocês na unidade 2. Deve estar lá pela página 20 e poucos, tá? Então, você que está assistindo esse vídeo agora, pega lá seu material, dá uma olhada e vai acompanhando essa explicação, beleza? Então, eu tenho 2 trechos, são 2 parágrafos dissertativos. Só que um parágrafo é expositivo e o outro parágrafo ele é argumentativo. Eu vou ler os 2 e a gente vai trabalhar em cima das diferenças, beleza? Vai pegando lápis e caneta, vai anotando, porque isso aqui é hora de estudar, tá? Então, o trecho 1, ele diz assim: é fato que o mundo contemporâneo enfrenta uma crise humanitária sem precedentes. Pessoas vindas principalmente de países subdesenvolvidos, como os da África, procuram refúgio e entre os locais mais buscados estão os países europeus. Muitas vezes, tais destinos negam abrigo, ancorados no medo do terrorismo, configurando um paradoxo moderno, já que no passado, o continente que se desenvolveu através da exploração das riquezas do outro, agora nega ajudar a população advinda dele. Trecho 1. Trecho 2. Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela tecnologia de ponta, vinda através da terceira revolução industrial. Com isso, houve uma invasão de aparelhos e maquinários no mercado e na vida das pessoas, facilitando o acesso às informações pela internet, televisão, celular, como também agilizando situações cotidianas através da máquina de lavar roupa, pratos, fazer café, comida. Cabe considerar ainda o papel mais importante da tecnologia em que com aparelhos ultramodernos foi possível salvar vidas, aliada também à ciência. Então vejam, 2 parágrafos de introdução, temas diferentes, ambos dissertativos, mas olha a diferença entre eles. Vamos observar que o jeitinho que o trecho 1 começa é até parecido com o trechinho o início do trecho 2, né? O trecho 1 começa: é fato que o mundo contemporâneo enfrenta uma crise humanitária sem precedentes. Então, o que o escritor aí, a pessoa que está produzindo esse texto, ela faz? Ela simplesmente chega e expõe o tema. É fato que nós estamos vivendo uma crise humanitária. Isso não é a opinião dela. Por que não é a opinião dela? Porque quando ela diz é fato, é como se ela estivesse trazendo um consenso, uma ideia mais global, um fato, uma realidade, uma leitura do real, beleza? No trecho 2, a pessoa começa do mesmo jeito. Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela tecnologia de ponta, vinda através da terceira revolução industrial. Veja que também não é uma opinião. É simplesmente uma constatação da realidade. Então, você pode me dizer: Jô, o trecho 1 e o trecho 2 estão começando do mesmo jeito. Porque são parágrafos dissertativos. Mas eles vão se diferenciar ao longo da escrita. Veja que no trecho 1, pessoas vindas da África procuram refúgio, estão os países europeus. Muitas vezes, tais destinos negam abrigo. Então, a pessoa está fazendo uma leitura da realidade. Mas agora ela já começa a problematizar. Por que as pessoas negam abrigo? Porque estão ancorados no medo do terrorismo. Então, ela já começa a expor a opinião dela. O fato dos países europeus estarem negando abrigo
às pessoas que procuram asilo nessa crise humanitária e migratória que a gente está vivendo, tem a ver com o medo do terrorismo. Isso é uma opinião dela a partir do que ela vê na realidade. E aí ela vai agora colocar com bastante força a tese dela, configurando um paradoxo moderno. Então, se alguém perguntasse, esse trecho 1, ele é dissertativo expositivo ou ele é dissertativo argumentativo? Eu diria que, com certeza, ele é dissertativo argumentativo. Por quê? Porque aí está a opinião dessa pessoa. Se alguém perguntasse na rua para ela, o que você pensa da crise humanitária? A pessoa iria responder, eu penso que é um paradoxo moderno. Ou seja, ela traz a opinião dela através dessa reflexão que ela mesma construiu. E para sustentar essa tese, ela já começa uma argumentação. No passado, o continente que se desenvolveu através da exploração das riquezas do outro, agora nega ajudar a população advinda dele. Então, nessa introdução, ela traz a tese, a crise humanitária é um paradoxo moderno, e já traz um porquê. Por que um paradoxo moderno? Porque no passado, esses países europeus foram lá explorar a África, e agora, esses mesmos países estão se negando a deixar os africanos, por exemplo, adentrarem seu país em razão da crise humanitária que se está vivendo. Então, perceberam? O trecho 1, ele é argumentativo, porque a pessoa se coloca a sua tese, coloca a sua opinião. Agora vejam a diferença para o trecho 2. A pessoa começa. Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela tecnologia, vinda da terceira revolução industrial. Até agora, nada de opinião. Beleza, vamos seguir. Com isso, houve uma invasão de aparelhos e maquinários no mercado e na vida das pessoas, facilitando o acesso às informações pela internet, televisão, celular, agilizando situações como a máquina de lavar prato, fazer café, fazer comida. Gente, eu olho bem para vocês e pergunto, vocês acham que ela trouxe alguma opinião até agora ou ela está só constatando fatos da realidade? Só constatando fatos da realidade. Ou seja, ela só faz uma leitura do que ela está vendo no mundo. Olha, houve uma invasão de aparelhos, um aparelho de fazer café, máquina de lavar, máquina de fazer comida. Está tudo automatizado. Isso daí não é uma opinião, é uma constatação da realidade, é uma exposição. Então eu quero que vocês prestem muita atenção na hora que vocês estiverem escrevendo. Observem, escutem o tom que vocês estão escrevendo. Dá para perceber que é uma opinião ou você só está constatando a realidade? Isso daqui é uma xícara. A xícara, ela é branca. A xícara, ela é muito importante. Com a xícara eu bebo água, eu bebo café. A xícara foi inventada pelos chineses. Isso tudo é constatação. Isso tudo é dissertação expositiva. Beleza? Vamos terminar esse parágrafo para vocês perceberem como ele é dissertativo expositivo. Cabe considerar ainda o papel importante da tecnologia, que com aparelhos ultramodernos foi possível salvar mais vidas, aliado à ciência. Aí alguém poderia dizer, mas Jô, isso daí não parece uma opinião, né? A parte mais importante da tecnologia é salvar vidas. Lá no fundo parece que ela traz uma opinião, mas ainda assim é uma constatação, ou seja, é uma exposição da realidade. Então, o trecho 1, argumentativo, o trecho 2, expositivo. A gente quer o trecho 1 na nossa redação, porque o Enem está esperando da gente opinião sustentada por argumentos, beleza? Então vamos aproveitar aqui e vamos ver a diferença. Coloquei aí nesse quadrinho, esse quadrinho tem no material de vocês esses tópicos aí, mas vocês também podem anotar, eu acho que é importante vocês também tomarem nota. Quando a gente escreve, a gente aprende melhor, a gente visualiza, façam esquemas, mapas mentais. A gente está aqui para aprender. Então, olha a diferença, né? Na primeira coluna, dissertação expositiva, na segunda coluna, dissertação argumentativa. Então, na expositiva, predomina uma explicação. Gente, a pessoa do parágrafo anterior, do slide anterior, ela só explicava, Revolução Industrial, agora tem máquina de fazer café, tem isso, tem aquilo. Na argumentativa, predomínio do uso de argumentos visando o convencimento e adesão do leitor. Isso é importante. Na dissertação argumentativa, você quer que o leitor esteja convencido daquilo que você levantou como uma opinião. Não necessariamente o leitor precisa concordar com você. A gente não tem que estar preocupado com isso. Será que o corretor vai concordar com o que eu penso? Não. O corretor ele não quer ser levado para o seu lado. Ele quer ser
convencido na perspectiva da boa argumentação, ou seja, ele tem que perceber que você fez tudo para construir um texto que tem a possibilidade de gerar adesão, beleza? Então, para isso, tese e argumentos convincentes que a gente vai ver lá na aula como construir, tá? Introdução. Vocês viram que eu trouxe 2 introduções. Na expositiva, só apresenta o assunto sobre qual se escreve. Já na argumentativa, eu apresento a tese e o ponto de vista que eu assumo em relação a esse tema. Então, isso é muito importante. Toda introdução para o Enem precisa ter tese. Jô, precisa ter o argumento também na introdução? Calma, calma. Isso é para o próximo vídeo, quando eu for ensinar só a introdução para vocês, tá certo? Gente, vou dar um spoiler dos vídeos seguintes, tá? Das aulas seguintes. Existem mais de 18 formas de você construir uma introdução. E eu vou trazer para vocês verem qual que fica melhor, qual que vocês gostam mais, e aí vocês vão pegar naquele modelo e vão se embora, beleza? Desenvolvimento. Na expositiva, exposição de informação a respeito do assunto. Você vai discutir o tema só. Já no desenvolvimento da dissertação argumentativa, você vai fundamentar o seu ponto de vista. Eita, isso talvez seja uma das coisas mais importantes numa dissertação argumentativa. Qual é o seu fundamento? De onde você tira provas? Você não pode tirar prova só do seu achismo, daquilo que você acha que é uma prova. Então, existem também muitas formas de construir provas, que é o que eu chamo de base argumentativa. Lá para frente, capítulos seguintes do nosso material, você vai ver como construir provas convincentes, tá certo? Também existem N formas, pelo menos umas 10 formas de construir argumentação, tá? Eu vou ensinar para vocês, não saiam deste curso de extensão. Nós vamos até novembro construir uma ótima argumentação junto com vocês. Conclusão. Eu simplesmente, na exposição, finalizo o texto e encerro o que foi dito. Já na argumentação, eu retomo o ponto de vista para fechar de modo persuasivo. Então, uma dica preciosa. Pensem o seguinte. Todo o texto que eu vou entregar para o Enem, da introdução à conclusão, ele é persuasivo. Ele visa construir a adesão daquela pessoa que está lendo. Para isso, eu preciso entender essa estrutura, tá bom? Então, só para finalizar, já assim, me encaminhando aqui para os finalmente desse vídeo, voltando para a estrutura que o Enem está pedindo de vocês. Introdução. 3 frases. 3 frases. Coloca a primeira frase com o tema, segunda frase com o problema, terceira frase com a tese. Então, a introdução, ela precisa apresentar pelo menos a tese. Desenvolvimento, eu vou fazer 2 parágrafos. Um parágrafo para o argumento 1, outro parágrafo para o argumento 2. Conclusão, eu tenho que retomar o tema, fazer a minha proposta de intervenção e a frase final, ela reafirma a minha tese. Então, essa aqui, aqui do ladinho, tá vendo? A minha carinha ali dando assim para vocês, fazendo um piscadinho para vocês. Tema, problema, tese, na introdução. Argumento 1, desenvolvimento 1. Argumento 2, desenvolvimento 2. Conclusão, frase 1, retoma a tese. Frase 2, faz a proposta de intervenção, que a gente vai ver lá na frente como fazer. E a última frase reafirma a tese. Beleza? Lembrem-se, né? Minhas caras de espanto aí. Por favor, vamos lembrar o que zera uma redação no Enem. Sabe o que zera uma redação no Enem? Você não redigir um texto dissertativo, argumentativo. Então, gente do céu, por favor, entendam e saibam identificar o que vocês estão escrevendo. Será que o que eu estou escrevendo é uma exposição? Ou será que o que eu estou escrevendo é uma argumentação? Essa é uma pergunta que tem que ficar aqui, ó, na cabeça de vocês. Pra gente não chegar lá naquele emojizinho final, sabe? Chorando porque teve a redação zerada. A redação que não for dissertativa, argumentativa, ó, 0. E a gente não quer isso. Beleza? E para hoje, não se esqueçam. Passo a passo para escrever uma boa redação. Ler a proposta com atenção, fazer um plano de trabalho, escrever o texto, corrigir o texto, colocar o título se você quiser. Título no Enem é opcional, mas atenção! Título é uma criação, ó, da sua cabeça. Não pegue o tema que o Enem lhe deu e coloque como título que você vai perder nota. Tema é tema, título é título.
coisas diferentes, tá bom? Não misture as coisas. E passe seu texto a limpo. Eu vou falar mais disso lá na frente, porque eu acho que é importante focalizar bem no que o Enem está pedindo. E agora eu quero que você exercite, você aí que está assistindo meu vídeo, em seu material de apoio, responda as questões da unidade 2 e discuta com Velusa as suas impressões. Velusa está junto com a gente, nossa bolsista, monitora de vocês, tá? O tempo todo ativa para que vocês possam tirar o melhor desse curso, tá bom? Gente, deixa eu tirar minha cara aqui do meu tchau. Tenham fé, botei aqui os emojizinhos, tenham foco e tomem café. Não precisa tomar café, brincadeira, mentira. Café é só para quem quer. Mas é isso, tentem se manter bem, tentem se manter ativos, fiquem ligados no nosso grupo de WhatsApp, conversem com a gente, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigada e até a próxima, até o próximo vídeo e até a próxima construção.